seguinte, né? Até agora na disciplina a gente viu os ensaios destrutivos, né? A gente viu tração, viu dureza e viu o ensaio de impacto, né? São os três mais importantes ali. A partir de agora a gente vai começar a entrar então nos ensaios não destrutivos. Então eu não sei quem comentou na aula passada que estava vendo muita matéria repetida ali e tal, né? Então ensaios destrutivos ele tem muita interface aí com outras disciplinas, né? Ensaios destrutivos, com certeza vai ser tudo novidade, né? Talvez com física, né? Vai ter uma interface aí, né? Então vamos lá, né? Sobre esse novo assunto aqui, ó, ensaios não destrutivos. Então, primeiramente, lembrar aí o que são ensaios não destrutivos, né? Então, a gente viu que ensaios destrutivos a gente tem que usar um corpo de prova, né? Para fazer os ensaios, né, mecânicos, para descobrir as características do material. Ensaio não destrutivo, eu não preciso necessariamente usar corpo de prova. Aliás, é muito mais comum eu realizar ensaio não destrutivo na própria peça que está sendo fabricada, né? Porque uma das características principais aí que é diferencial aí dos ensaios não destrutivos é exatamente que ele não altera, né, de forma permanente nenhuma propriedade do equipamento, né, do material, nem física, nem química, mecânica, nem dimensional, né, não altera absolutamente nada. Então eu posso utilizar com tranquilidade, depois de realizar o ensaio eu posso usar o equipamento, né? E os ensaios não destrutivos, para que eles servem, né? Então a gente viu que o ensaio destrutivo, que a gente viu até agora, ele serve para a gente conhecer as características mecânicas do material, né? Os ensaios não destrutivos, eles servem para uma coisa um pouquinho diferente, né? Eles servem para a gente avaliar deficiências na integridade dos materiais, né? Então isso é chamado, essas deficiências chamadas descontinuidades, né? Então coisas como trinca, poro, inclusão, defeito de solda, né? Defeito de metalográfico, né? Qualquer tipo de deficiência na integridade, na homogeneidade do material, ela pode ser identificada então através desse tipo de ensaio, que são os ensaios não destrutivos, né? E essas deficiências, né, essas chamadas descontinuidades, elas podem até levar à perda de resistência, né, e falha do material, né, nas condições que o equipamento é projetado, né? Então existe uma ligação muito grande entre a forma com que o equipamento é projetado e as eventuais deficiências na integridade que os materiais diversos podem ter, né? É isso que a gente vai explorar um pouquinho no dia de hoje, tá bom? E a utilidade, então, desses ensaios são basicamente duas, né, principais. Uma delas é no controle da qualidade, né? Então, esse pode ser controle de qualidade do produto ou pode ser controle de qualidade no processo, né? O objetivo do controle da qualidade é garantir que aquilo que foi projetado, né, aquelas especificações, né, dos materiais, dos equipamentos e tudo mais, elas sejam atendidas para o equipamento ter o desempenho adequado lá no final para o cliente, né? Então o controle da qualidade serve para isso, para assegurar que essas condições especificadas elas são efetivamente implementadas no produto aí, né? Então é através dos ensaios não destrutivos que a gente vai conseguir fazer esse monitoramento, saber se o que está sendo fabricado está de acordo com as especificações de projeto ali, ó, né? Além disso, né, tem uma outra aplicação importante que é na análise de falhas. A gente viu na primeira aula, né, alguns exemplos de acidentes ali, né? Então, os exames não destrutivos, exames ou ensaios não destrutivos, eles ajudam a gente a descobrir por que os produtos falharam, né, em operação, né? Então, eu consigo identificar e prevenir, né? Evitar que esse problema aconteça novamente pela mesma causa, né? Então, são as duas grandes aplicações aí dos ensaios não destrutivos. Eu falei em descontinuidade, né, que é a perda da integridade do material, né? Então existem alguns tipos de descontinuidade, a gente vai estar comentando inicialmente agora, depois a gente vai voltar nisso, e quando a gente vai falando sobre cada ensaio particularmente, a gente vai estar sempre voltando a essa tecla, né? Quais são os tipos de descontinuidade? Então, assim, existem alguns tipos de descontinuidade, que são as imperfeições ali, ó, que elas são caracterizadas como superficiais, né? Então, ou seja, são defeitos, né? São irregularidades
que afloram a superfície do material. Elas têm uma abertura aqui para a superfície. Então, esse tipo de defeito, vamos dizer assim, né, de descontinuidade, que aflora a superfície do material, são as chamadas superficiais. Existe um outro tipo que são as subsuperficiais, ou seja, quase superficiais. Então é tudo aquilo que acontece até uma profundidade de 12 milímetros de profundidade. Né? Então não são superficiais, quer dizer, não afloram a superfície, né? Estão abaixo da superfície, mas estão aí até uma profundidade aí de 12 milímetros da superfície da peça. E as internas são aquelas mais profundas que isso. Né? A gente vai ver que cada ensaio tem uma aplicação diferente aqui, ó. Né? Existe uma outra definição, né, outra classificação da descontinuidade com relação à forma geométrica dela. Então existem as descontinuidades que são consideradas lineares, né, quando elas são compridas assim, né? E a relação aqui é que o comprimento dessa descontinuidade seja maior que 3 vezes a largura. Então tudo que for comprimento maior que 3 vezes a largura é considerado uma descontinuidade linear, né, uma imperfeição linear. As imperfeições arredondadas são aquelas que o comprimento é menor que 3 vezes a largura. Né? Então, sempre que a gente vê uma descontinuidade, a gente tem como avaliar, ou ela é linear ou ela é arredondada. Então, para simplificar, só tem esses dois tipos com relação à forma da imperfeição e da descontinuidade. Tá bom? Então, são as duas coisas, né? São quanto à localização, superficial, subsuperficial e interna, e quanto à forma, são lineares ou arredondadas. Tá? A gente vai ver que essa nomenclatura, estou frisando bastante já, desde o início, porque as normas, elas falam sobre essa terminologia, tá bom? Então a gente vai acabar se acostumando com elas. E aí tem vários ensaios não destrutivos aí. Até a inspeção visual é considerada aí um ensaio não destrutivo, porque eu não afeto aí as características do produto que eu estou inspecionando. Né? Então, por isso, por definição, é um ensaio não destrutivo. Mas existem outros ensaios que são muitíssimo aplicados na indústria. Esses 4 primeiros, elas abrangem aí, eu diria que 80%, 90% dos exames não destrutivos que são feitos na indústria. Ele é o líquido penetrante, é o sigla LP, líquido penetrante, partículas magnéticas, PM, ultrassom, US, e radiografia ou gammagrafia, né? São um pouco diferentes, mas seguem o mesmo princípio físico, né? O raio-x e o raio gama. Existem outros, né? Outros ensaios mais específicos, né? Para aplicações bastante específicas, né? Que na última aula a gente vai dar uma passadinha para vocês terem uma ideia quais são esses outros ensaios. Mas esses 4 aqui, ó, vocês conhecendo eles, os seus princípios, as suas técnicas, como que elas acontecem, para que eles servem, vocês já estão aí cobrindo 90% dos ensaios não destrutivos aplicados na indústria aí. E como eu comentei anteriormente, a aplicação de cada um daqueles 4 principais ensaios é diferente dependendo do tipo de descontinuidade que eu tenho. Né? Então, para descontinuidades superficiais, né, aquelas que afloram a superfície da peça, o ensaio utilizado para isso é o líquido penetrante, né, o principal ensaio. Né? Já o ensaio de partículas magnéticas, ele serve tanto para descontinuidades superficiais, quanto superfícies que não estão muito profundas, né, subsuperficiais. A partícula magnética consegue pegar esses dois tipos de problema. Né? Quando a gente estiver falando especificamente nas próximas aulas sobre cada um dos ensaios, vocês vão entender exatamente por que isso acontece, né? E quais são os princípios aí que estão por trás desse comportamento dos ensaios. O ensaio por ultrassom, ele já não é muito bom para pegar defeitos superficiais. Né? Ele é ótimo para pegar defeitos subsuperficiais e é uma coisa que o partícula magnética e o líquido penetrante não fazem também. É identificar descontinuidades internas, lá no fundo do equipamento, até profundidades muito, muito grandes, né, dentro do material, o ultrassom consegue pegar. Né? Da mesma forma que o raio-x. Né? O raio-x ele pega tanto defeitos internos, como subsuperficiais, como superficiais também. Né? Então, quando a gente estiver explorando... Professor, Oi. uma dúvida. Oi, pode falar. No processo de fabricação, a porosidade seria o raio-x, ou ele detectaria
uma porosidade? Então, ela pode detectar sim. Então, a porosidade, se ela for superficial, né, qualquer um desses três consegue pegar. Né? Líquido penetrante, partícula magnética ou raio-x. Se for uma porosidade interna, né, que está próxima à superfície, o raio-x pega. Raio-x é ótimo, né? Ele pega essa descontinuidade. O ultrassom também pega. O ultrassom a gente vai ver algumas vantagens com relação ao raio-x, né? Ele também pega. Só para adiantar, fazer um spoiler, o ultrassom ele consegue, além de detectar que a descontinuidade está lá, ele consegue saber aonde ela está. Né? A profundidade, a localização e tudo mais. Né? Então isso aqui é um exame muitíssimo prático e muito utilizado na indústria. Né? Além de saber que tem, ele sabe aonde está a descontinuidade, mesmo que seja, né, alta profundidade. E partícula magnética também pega a porosidade. Né? Se a porosidade estiver muito profunda, né, somente o raio-x e o ultrassom conseguem pegar. Entendi. Acho que foi nessa ideia que eu acabei de, por mencionar a ultrassom, e queria o raio-x e queria mencionar a ultrassom também. Então, quem comentou sobre as matérias serem, né, ele não quis dizer nem repetitiva, que estavam bem parecidas. Foi o Newton, Foi o inclusive Newton. está presente na aula aí. É essa interligação que tem as matérias, né? Então, parece essa correlação que tem, né? Então, acaba parecendo que está até repetindo alguma coisa. Então, através desse processo de ensaios não destrutivos, a aplicação dessa função de descontinuidade, esse como diagnóstico, né? Através desses métodos, já nos arremete a um processo de fabricação, então por isso que parece que é repetitivo, né? Sim. Bem interrelacionado às matérias, né? Sim. Assim, essas disciplinas é uma corrida de bastão, né? Então você vai até um ponto, aí depois passa o bastão para o outro ali e tal, e se aprofunda um pouco mais sobre um outro aspecto, né? Sobre outro ponto de vista. Então, assim, ó, nessa disciplina aqui, vocês vão aprender como se faz, né? Esse ultrassom e o que eles detectam, quais os cuidados, né? E os detalhes da execução do ensaio de ultrassom. A aplicação, né, disso e aonde pode acontecer os defeitos, você está vendo em processo de fabricação, exatamente isso. Legal. Legal, então eu vou dar vou comentar com vocês nessa primeira visão aqui, uma visão geral, né, dos ensaios não destrutivos. Eu falei talvez na primeira aula, bem rapidamente. Vou entrar um pouquinho mais e aí depois, nas aulas seguintes, a gente vai entrar em bastante detalhes em cada um deles, tá bom? Então, o ensaio por líquido penetrante, né, não sei se vocês estão lembrados, né, é um ensaio que utiliza líquidos, o nome já diz, né, líquidos penetrantes, né, que vão penetrar nas cavidades que estão abertas à superfície da peça, né, e vão chupar, eu vou falar o popular, né, esse líquido, né, para essa cavidade, né, que é uma descontinuidade. E aí eu vou, posteriormente, numa etapa subsequente do ensaio, esse líquido que está dentro das cavidades, ele vai ser puxado para fora, né? E vai produzir marcas como essas da foto aqui. Né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, é bem nítido aqui, né? Algumas trincas, né, que tem nesse flange aqui, né? Então esse líquido penetrante ele entrou nessa cavidade, que é a cavidade da trinca, né? E numa etapa subsequente que a gente vai olhar em detalhes isso, esse penetrante que estava lá na cavidade ele vai ser expulso, né? E vai estar impressionando essa camada branca que se forma aqui, ó, né? E aí olhando, vendo essas marcas, eu consigo aí saber que aqui tem tem um problema, né? Tem uma descontinuidade. Aí eu vou interpretar se essa descontinuidade é aceitável ou não. Né? Então aqui é um exemplo feito numa ponte rolante, né? num gancho de ponte rolante, né? E é um operador aplicando aqui o líquido penetrante de cordão de solda. Líquido penetrante é muito aplicado, gente, na operação de soldagem. Né? E qual que é o princípio, né, do líquido penetrante? Ele usa uma propriedade das substâncias que é a chamada capilaridade. Né? Então esse método consiste em fazer um líquido, né, que a gente vai detalhar aí que líquido é esse, né, que é o penetrante,
que ele vai entrar, né, na abertura das descontinuidades, né? E por efeito de capilaridade, o que vai acontecer? Né? Aqui tem a descrição do que é o efeito físico de capilaridade, né? Então eu já vou direto na figurinha aqui. Ó. Se eu tenho um fluido, né, e eu tenho um tubo nesse fluido, quanto menor o diâmetro desse tubo, maior vai ser esse fenômeno de capilaridade, ou seja, o fluido ele vai estar superando os efeitos da gravidade e vai subir nesse tubo. Né? Então, algumas substâncias são mais capilares, né, do que outras. Então, aqui é o exemplo da água e do mercúrio. Né? O mercúrio ele tem um efeito contrário. Né? Se eu tenho um tubo, né, que é colocado dentro do mercúrio, o líquido que está aqui dentro, o mercúrio que está aqui dentro, ele não vai subir, ele vai abaixar. Né? Então, materiais diferentes têm capilaridades diferentes. Mas a capilaridade é exatamente essa, é uma propriedade, né, dos fluidos de subir ou descer em tubos extremamente finos. Né? Então, ele requer tubos finos. E aí, essa propriedade, ela propicia com que o fluido ele supere, né? Ele contraponha a força da gravidade. Né? Então, é o que a gente está vendo nessa figurinha aqui. Ó, né? E tem umas explicações físicas para que isso aconteça, né? Tensão superficial, coesão entre as moléculas e tal. Né? Não vou entrar nesse detalhe. Mas o líquido penetrante, né, ele é feito de tal forma que ele tem a grande capilaridade, ou seja, se tem uma fresta, né, na minha peça, o meu penetrante vai penetrar capilarmente dentro dessa fresta, independente da posição do equipamento. Né? Se ele estiver na vertical, na horizontal, de baixo para cima, de cima para baixo, independe da posição do equipamento, o meu líquido penetrante vai entrar e vai penetrar nessas cavidades. Tá bom? E depois o trabalho que eu vou ter é saber quanto material que entrou nas cavidades e revelar, expulsá-los de lá de dentro. A gente vai ver em detalhes isso quando a gente vai descrevendo líquido penetrante. Um outro ensaio que existe é o ensaio por partículas magnéticas. Né? Existem várias técnicas diferentes de partículas magnéticas, umas mais simples e mais portáteis, como essa técnica aqui que é chamada de Yoke, né? Assim como equipamentos maiores, né? Então esse aqui é um equipamento estático, né? Que o equipamento que vai magnetizar a peça que está aqui dentro, né? Que a gente vai ver como é que isso aí acontece. E a visualização das descontinuidades vai ser dessa forma aqui. Isso aqui é uma partícula magnética feita em câmera escura, né? Que vai contrastar bastante aqui. A gente vai poder ver os defeitos da peça dessa forma aqui, bem claramente. Visualmente fácil de se perceber. Né? O princípio, né, como o nome já diz, é o magnetismo. Né? Então o objetivo desse ensaio é submeter uma peça a um campo magnético. Né? E esse campo magnético vai criar linhas de fuga, a gente vai ver isso em detalhes. Né? Essas linhas de fuga vão fazer com que algumas substâncias, né, que é um pó, na verdade, um pó magnético, que seja jogado em cima dessa superfície que está com esses defeitos, o pó vai aglomerar, né, aonde existem esses defeitos e vai fazer alguns contornos. Né? Então isso aqui, né, é uma visualização. Quando acontece alguma coisa assim, desse tipo aqui, ó, né, significa que lá na minha peça eu tenho alguns defeitos, pode ser superficial ou pode ser subsuperficial. Né? E os pós vão se acumular nos contornos dessas descontinuidades. Né? Aqui é um exemplo de uma partícula magnética feita numa sala escura. Também eu percebo essas linhas aqui. Né? Então essas linhas são aglomerados de pós magnéticos em torno do contorno das descontinuidades aqui. Ó. Então é esse jeito que a gente vai estar visualizando. Tá? Professor. Oi. É muito grotesco falar que tipo, lembra o luminol que a Polícia Civil usa para detectar o sangue e tal. Né? É isso mesmo, mas é isso mesmo. Né? O luminol ele usa uma luz negra, né, que tem uma frequência específica, né, que consegue reconhecer algumas coisas que na luz normal, né, a luz ambiente, a gente não conseguiria enxergar tão bem. Né? É isso mesmo. Aí no Instituto a gente tem uma lâmpada negra, né, que a gente consegue ver bem esse tipo de coisa, fica bem bacana. Né? Também Entendi.
os bailinhos, né? Os bailinhos de luz negra, né? Você lembra? Hoje acho que não tem mais isso, né? No passado tinha. Os bailinhos de luz negra usavam bastante esse tipo de efeito, né? O terceiro tipo de ensaio é o ultrassom. Né? O ultrassom é o mesmo princípio daquele ultrassom que se faz das mulheres grávidas, né? Para enxergar o feto ali, é o mesmo princípio, né? Através de ondas, né? Sônicas, né? Então o princípio é da acústica. Eu consigo identificar, né, obstáculos que eu tenho dentro da minha peça, né? Então, esse é o mesmo princípio que alguns animais utilizam para se localizar, né? O golfinho, ele localiza o peixe que está nadando ali, emitindo ondas sonoras. Nessa onda sonora ela vai bater no peixe e vai voltar, né? E o golfinho vai ouvir, né, esse retorno dessas ondas sonoras aqui e vai saber exatamente aonde o peixe está. Né? Morcego é a mesma coisa. Né? Ele seguia de noite, né, de dia, né, qualquer situação, emitindo um grito, né, um grito bem fininho. Né? E quando ele encontra a mosca, que é a vespa que ele está encontrando aqui, a volta dessa onda sônica ele vai ouvir, né, e ele vai saber exatamente onde está localizado o animal, a parede, o que ele quer, né, se desviar e ou atacar. Né? Então isso aqui é um fenômeno que a natureza já utiliza. E o ensaio de ultrassom, então, ele simplesmente reproduz essas propriedades acústicas. Né? Ele está baseado na reflexão do sinal sonoro, né? Que quando bate no obstáculo, ele é refletido e tem alguns aparelhos específicos, que a gente vai ver quais são, né? Eles conseguem ouvir, entre aspas, né, esse retorno dessa onda acústica e conseguem interpretar, né, através aí de sinais elétricos. A gente vai ver como é que isso aí acontece, é bem interessante. Né? E ele consegue saber exatamente a posição que está esse obstáculo. No caso de uma peça, é um defeito. Né? Então, se a gente tem alguma coisa dentro da peça que está diferente da estrutura homogênea dela, eu consigo identificar isso através desse ensaio por ultrassom. Né? É bem bacana. E o último ensaio que a gente vai ver é o ensaio por radiografia, que também é exatamente igual à radiografia que a gente faz dos ossos, né, para ver se a perna está quebrada. Né? O princípio é exatamente o mesmo, né? Que eu utilizo então em peças metálicas. Então, através do contraste das peças, né, que fica no filme radiográfico, eu consigo saber se tem algum defeito aqui ou não. Né? Vamos ver isso aí, como é que funciona. Esse ensaio aqui é muito bom, como eu disse para vocês, né? Ele consegue identificar defeitos superficiais, subsuperficiais e volumétricos também, lá no fundo da peça. Né? Mas ele tem um inconveniente muito grande, né? Que ele está mexendo com radiografia, com raio, né? Com rádios, né? Com radiologia. Né? Então ele é perigoso, né? Faz mal para o corpo humano. Né? Então eu preciso tomar vários cuidados aí para evitar que isso aí afete aí a saúde dos operadores aí, né? Da radiação. Então, os ensaios de raio-x e raio-gama, eles se baseiam então, em determinado espectro da radiação eletromagnética. Então, isso aqui é radiação, né? Que é de atravessar corpos opacos, né? E sensibilizar filmes fotográficos. Então, nessa figura aqui, a gente vê que a luz, né, que também é uma radiação eletromagnética, se ela bate na parede, eu não consigo enxergar a luz do outro lado. Né? O raio-x e o raio-gama é um espectro, é uma frequência de radiação eletromagnética que tem a propriedade de conseguir atravessar, né, paredes. Então, se eu tenho uma emissão de raio-x aqui, ó, esse raio-x vai atravessar a parede. Se eu tiver um filme radiográfico aqui, esse filme radiográfico ele vai ser impressionado pela radiação que está passando do lado de lá. Né? E dependendo da quantidade de radiação que passa, ele vai impressionar mais ou menos. O filme vai ficar mais claro ou mais escuro. Né? Como mostra essa figurinha aqui. Né? Se eu tenho uma emissão de radiação do lado de cá, se eu tenho uma espessura menor, ele vai me passar uma maior quantidade de energia. Se eu tiver uma espessura maior, ela vai absorver uma grande parte da energia e vai deixar passar um pouco menos. Né? Então essas diferenças de espessura vão impressionar o filme radiográfico de maneiras diferentes. Né?
esse aqui que vai ter mais energia, né, que atravessou, ele vai ficar mais escuro, e esse aqui vai ficar mais claro. E densidades também diferentes do material vão deixar passar níveis de energia também diferentes e vão impressionar o filme radiográfico também de forma diferente aqui, ó. Tá bom? Então esse é o princípio do ensaio radiográfico, que é o mesmo que é o aplicado na medicina aí, né? Aí, gente, tem uma coisa que é importantíssima, né? Que é a questão da interpretação dos resultados. Então, assim, ó, num limite, né, de nada adiantaria eu realizar um ensaio não destrutivo, né, por qualquer um desses métodos que a gente introduziu aí, se eu não sei como que eu vou interpretar o resultado, né? Se eu não sei como eu vou interpretar, não adianta nem fazer o ensaio, né? Então esse aqui é um capítulo importantíssimo que eu vou falar hoje e ele vale para todos os ensaios que a gente vai estar descrevendo lá para frente, tá? Então eu nem vou precisar repetir esse assunto aqui, ó. Então vamos entender algumas coisas que são básicas aqui, né? Primeiramente, o valor, né, da questão critério de aceitabilidade previamente definido, né? Então assim, ó, aquilo que eu comentei, se eu não souber de antemão, né, antes de começar a fazer o ensaio, qual que vai ser o critério, né, que eu vou aceitar ou não uma indicação, né, que eu vou estar encontrando no ensaio, não adianta nem eu realizá-lo, né? Então não basta eu fazer o ensaio, registrar um monte de coisa nele, né, um monte de potenciais problemas que eu posso estar identificando no meu produto, né, no meu material, no meu equipamento, se eu não tiver uma definição prévia de como que eu vou analisar isso, né? Quanto que é bom, quanto que é ruim, até quantas poros eu posso identificar na minha peça, né? Eu posso identificar trinca? Não, né? Se eu identificar uma mordedura de solda, isso pode, isso não pode, né? Pode ser pequeno, pode ser grande, não sei, né? Então eu preciso ter isso definido previamente, antes de começar a fazer o ensaio, né? E essa definição, esses critérios de aceitabilidade, eles não são definidos ao acaso, né? Eles estão diretamente associados ao projeto do equipamento, né? Então, dependendo da forma com que esse projeto é realizado, né, quais são os critérios de cálculo das espessuras de parede, né, dos meus limites de resistência e tudo mais, né, vai ser o critério de defeitos que eu posso aceitar no meu material, né? É interessante falar isso, né, que o material ele pode ter indicações, podem ter defeitos ali, né? O que importa é eu saber até que ponto esse defeito é aceito ou não, né? Estou falando no popular aqui, a gente vai ver a terminologia direitinho logo mais ali para frente, tá bom? Mas quem vai me definir, né, qual é a magnitude, né, de problemas, né, que eu posso ter ou não, é a especificação da minha engenharia, né, de especificação do meu projeto, né, que vai depender da norma que eu estou utilizando, vai me depender da especificação que eu estou usando de engenharia ali, né? Vamos ver como é que isso aí funciona. Para a gente começar a usar uma terminologia, né, que é a terminologia padrão, que é a terminologia correta que as normas utilizam, né? A interpretação dos resultados, na verdade, é um processo decisório, né, que vai ter vários caminhos possíveis, né? Eu posso aceitar, posso não aceitar, eu posso avaliar um tipo de evidência, ou posso nem precisar analisar isso. Eu vou ter que tomar várias decisões, né, no meu processo de interpretação dos resultados, né? E eu tenho três, então, conceitos importantes, né, que me ajudam nessa escolha do trajeto que eu vou estar tomando aí nesse processo decisório. Primeiro, falando sobre indicação, né? Então, indicação é aquilo que eu vou estar enxergando logo após ter realizado algum dos ensaios,
né? Então, após realizar o ensaio por líquido penetrante, eu vou estar enxergando vários pontos vermelhos ali, ó, que a gente vai descobrir como é que faz isso. Esses pontos vermelhos, né, seriam suspeitas, né, de que alguma coisa estranha está acontecendo ali, ó, né? Essas coisas que são identificadas, que a gente fala que são evidências, né, que são identificadas através do ensaio, ela precisa ser interpretada, primeiramente, para saber se são válidas, né, ou seja, são verdadeiras ou se são falsas, relacionadas a algum potencial problema, né, e avaliar sua relevância, né, se são coisas importantes que vale a pena ser analisadas mais profundamente, ou se são coisas menores que não vale nem a pena eu investigar lá na frente, né? Então, esse tipo de avaliação, né, se alguma coisa que merece ser avaliada, né, se é verdadeira ou falsa primeiramente, né, e depois se vale a pena ser aprofundado ou não, né, se é relevante ou não, é uma avaliação que eu vou fazer inicial do que eu chamo de indicação. É aquilo que eu vou logo de cara perceber logo após que eu faço um ensaio não destrutivo. Esquematicamente, né, então é o seguinte, né, eu tenho uma indicação, primeiramente eu tenho que avaliar, né, se é uma indicação falsa, ou seja, que aquilo lá é um problema no meu procedimento de ensaio, né, e não está relacionado a nenhum tipo de potencial problema no meu equipamento, ou se é alguma coisa que, opa, isso aqui eu preciso me preocupar, que pode ser que seja uma indicação verdadeira, uma coisa que esteja associado a algum tipo de problema, né? Se eu tenho uma indicação falsa, eu esqueço, né? O máximo que eu vou fazer é ter que repetir o ensaio para eliminar, né, essas indicações falsas, né? Se eu tiver uma indicação verdadeira, opa, aí eu vou aprofundar um pouco mais a minha análise. Eu vou verificar se essa indicação que é verdadeira, né, se ela é digna de uma análise mais profunda, então seria uma indicação chamada de relevante, ou se ela é tão pequena, ou dentro seguindo os critérios, né, das minhas especificações de projeto, que ela não vai afetar a funcionalidade do meu projeto, então são indicações irrelevantes, que eu não vou nem me preocupar em continuar analisando isso, tá? Então essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer logo após eu identificar algum tipo de indicação, né, no meu equipamento a partir, né, de um ensaio não destrutivo aí. Então a indicação relevante vale a pena analisar mais detalhadamente. A indicação irrelevante, ela não vale a pena analisar, né, mais para frente, tá? Então alguns exemplos, né, de indicações falsas e verdadeiras. Então, por exemplo, pode ser que eu faça um ensaio e por causa de sujeiras, né, ou oxidação na superfície, esse ensaio me sugira que tem algum problema lá. Eu vou dar uma olhada, né, falei, puxa, isso aqui não é um problema, isso aqui é uma oxidação, só dar uma limpadinha e aquele, né, aquela possível, né, suspeita, né, ela desaparece, aquilo lá é uma coisa falsa. Pode ser, por exemplo, um material que tem uma rugosidade muito grande, né? Então, por exemplo, materiais fundidos, né, que tem uma rugosidade muito grande, às vezes são difíceis para realizar alguns tipos de ensaio, como líquido penetrante, por exemplo, né, que eu não vou conseguir, depois de realizar o ensaio, saber o que é problema, o que é descontinuidade, o que é sujeira que eu não consegui limpar direito porque o penetrante estava impregnado ali na rugosidade excessiva aí do meu material. Então isso é o tipo, exemplo de indicação falsa, não está associada a algum problema, né? Mas é uma questão que apareceu por causa do meu processo, né, de execução de ensaio não adequado ali. Pode ser coisas tão simples como resíduo de penetrante nas mãos, por exemplo, né? A gente vai ver, quando a gente está fazendo um exame por líquido penetrante, depois de aplicar o penetrante, eu preciso limpar, preciso lavar a peça para eliminar todo o excesso de penetrante. Se eu não faço essa limpeza, essa lavagem de uma maneira adequada, quando eu fizer a aplicação do revelador, vai me aparecer um monte de marcas ali, mas na verdade essas marcas não são problemas de verdade, né? São penetrante que eu não consegui limpar de uma maneira adequada ali, ó. Então esse é uma possibilidade de indicação falsa. Indicações verdadeiras, então o que seriam?
né, seriam problemas, né, seriam indicações que estariam associadas a coisas objetivas, né, como inclusão de areia, por exemplo, em fundido, né, trincas, né, dobras, né, riscos, né, indicações aí provocadas por poros, né, como você falou, Abimael, né, indicações de defeitos de soldagem, né, mordedura, falta de penetração. Vocês devem ver esses defeitos de solda na disciplina de soldagem, né? Então isso aqui, indicações verdadeiras, são indicações que estariam aí associadas a coisas reais, né, e não falhas no meu processo de execução aí do meu ensaio, tá? Depois da indicação, então se a indicação, eu chego à conclusão, né, depois de uma análise inicial, que é uma indicação verdadeira, né, ou seja, que está associada a alguma coisa real e não uma falha do meu processo de execução do ensaio. E se essa indicação verdadeira for relevante, ou seja, se ela pode eventualmente estar afetando a integridade do meu equipamento, né, e eu sei se ela é relevante ou não, observando os critérios, né, de avaliação que as minhas normas elas propiciam. A gente vai analisar isso aí mais para frente, como é que a gente faz isso, né? A gente tem que sempre ter como referência as normas com que o ensaio é realizado. Então você chega à conclusão que a indicação é verdadeira, né, e se ela é relevante com base nos critérios da norma de ensaio, eu falo que essa indicação verdadeira relevante é uma descontinuidade. Então, descontinuidade é uma indicação verdadeira relevante, são sinônimos, tá bom? E o que seria isso então? Conceitualmente, seria uma interrupção, né, de uma estrutura, né, típica de uma peça, né? Seria um problema na integridade dessa minha peça, no que se refere à homogeneidade das características físicas ou mecânicas ou metalúrgicas dessa peça, né? Então, esquematicamente, né, se eu tenho uma indicação verdadeira e relevante, né, indicação verdadeira relevante, eu tenho então uma descontinuidade, por definição. Tá bom? Alguns exemplos disso, né? Descontinuidades, né, em linha, né, que não arredondadas em linha, provocadas por trinca, dobra, risco, né? Descontinuidade arredondada, né, que a gente lembra que a gente falou da forma das descontinuidades, né, provocada por coisas reais, né, poros, trincas, inclusões. Descontinuidade provocada por defeito de soldagem, né, que podem ser várias. Descontinuidade na estrutura metalográfica do material, né, que pode ser segregação, pode ser inclusão, tanto metálica como não metálica, né? Vocês devem ter visto isso um pouco em TET, né? Descontinuidade provocada pelo processo de fabricação, né? Dobramento, trinca, porosidade, rechupe, né? Como você mesmo comentou, Abimael, né? Então são todos exemplos de descontinuidade, ou seja, estão associados a coisas reais, né? A problemas existentes no meu material, na minha peça. E depois, então, de saber e de ter identificado descontinuidades, né, que são as indicações verdadeiras e relevantes, eu tenho que saber se isso constitui um defeito ou não, né? De novo, baseado nos critérios da aceitabilidade das normas, né? Então, o que é defeito? Defeito é uma descontinuidade que, por sua natureza, né, ou dimensão, ou localização, ou tipo, né, torna a peça imprópria para uso, né? Ou seja, ela supera o critério da aceitabilidade que a norma ou especificação discrimina aí para o meu material, né? E essas descontinuidades seriam então críticas para o funcionamento do equipamento, né? Então, defeito é uma descontinuidade crítica. Tá? Pode ser que exista descontinuidades que não são críticas, né, pela sua natureza, né? Se essa descontinuidade não for crítica, tudo bem, não vai ser objeto de reprovação da peça. Se a descontinuidade for crítica, é considerado então um defeito e passível então da peça ser reprovada. Tá? Eu saber se a peça, se uma descontinuidade é crítica ou não crítica,
depende então dos critérios de aceitabilidade que a minha norma de ensaio ou a minha norma de material ela estiver me especificando ali, tá bom? Então tudo vai ser função aí da minha norma. Então se a descontinuidade, né, eu avalio com relação ao meu critério de aceitabilidade. Né? Se a minha peça estiver dentro do meu critério de aceitabilidade, né, ela vai ser aceitável. Se a minha descontinuidade estiver superando, né, for pior que o meu critério de aceitabilidade, né, a descontinuidade vai ser considerada um defeito e vai provocar então a reprovação da minha peça. Tá bom, gente? Vocês conseguiram perceber esse encadeamento de ideias entre indicação, descontinuidade e defeito? Né? Eu queria ouvir se vocês entenderam, se eu fui claro ou não. Sim? Sim, professor. Sim, apesar de muitas informações. É muita informação. É uma sopa de palavras aqui, ó. Né? E é bom vocês terem gravado esse quadro particularmente, porque as normas, né? E assim, ó, as normas elas são, para uma primeira pessoa que olha uma norma, acha complicadíssimo. Sabe? E aí você vai ler a segunda vez, vai ler a terceira vez, vai ler a quarta vez, você vai começar a entender, né, o que está por trás, né, o que ela está querendo dizer. Né? Então, para fazer o entendimento da norma, e a gente vai ver alguns exemplos aí, né, vocês vão ter que ter claro isso aqui na cabeça. Cabeça não, né? Vocês podem olhar esse gráfico aqui, ó, né? Mas vocês vão ter que ter claro esse conceito do que é indicação, né? Que é aquela primeira descoberta, né? Indicação é suspeita. Depois você vai ter a descontinuidade, quer dizer, nesse processo aqui você descarta aquilo que você sabe que foi uma falha no teu procedimento, né, de teste. Aí você vai avaliar se é alguma coisa que vale a pena, né, continuar avaliando ou não. Né? Se vale a pena continuar avaliando, é uma descontinuidade. Quem define isso é a norma, né, o critério de relevância que é indicado nas normas. Depois vai ter um passo seguinte, que é o seguinte: você descobriu que é um problema que vale a pena investigar, né? Porque é alguma coisa que é relevante. Você vai olhar a norma e a norma vai te dar então o critério de aceitabilidade. Né? O critério de aceitabilidade está baseado então nos meus critérios de projeto. Né? Então o meu equipamento ele vai estar sendo calculado, né, dimensionado para aceitar até uma certa magnitude de problemas. Né? Se a quantidade de problemas que o meu material tem supera, né, aquela quantidade que é calculada, então não é nada colocado a esmo, eu chego à conclusão que essa descontinuidade é não aceitável, né? Isso constitui um defeito que torna então a peça, né, o meu equipamento reprovado por causa disso. Tá bom? Então são os três conceitos. Indicação é a suspeita, descontinuidade é alguma coisa que vale a pena ser analisada e defeito é aquilo que eu sei que vai me ter implicações negativas no desempenho do meu equipamento. Beleza? Beleza. Vamos em frente. Então, em resumo, né, repetindo isso aí, uma indicação precisa ser sempre analisada, né, para determinar o seu significado, né, ou seja, se é verdadeira ou falsa, se é relevante ou se é irrelevante. Uma indicação verdadeira, né, constitui-se então uma descontinuidade, né, que pode estar afetando o meu equipamento ou não. Uma descontinuidade deverá sempre ser avaliada segundo critérios de aceitabilidade previamente definidos. Né? Então, antes de começar a fazer o ensaio, eu preciso ter critérios de aceitabilidade claramente definidos ali, ó, né? Para avaliar se essa descontinuidade é aceitável ou não. Uma descontinuidade que exceda os limites dos meus critérios de aceitabilidade é considerada um defeito. Né? E um defeito é sempre motivo de reprovação do item, segundo esses critérios de aceitabilidade que a gente definiu anteriormente aqui. Ó.
tá bom? Então assim, ó, esse processo decisório, né, ele vai sempre estar acontecendo, né, em cada um dos ensaios que a gente vai estar descrevendo para vocês a partir de agora, tá bom? Então a gente vai ter que estar se acostumando com essa nomenclatura e com essa sequência desse processo decisório aqui, ó, tá? Repetindo para vocês, né, o tipo de descontinuidades que a gente viu, né? Ela pode ser quanto à posição da peça, descontinuidade superficial, né, são aquelas que afloram a superfície. Pode ser descontinuidades subsuperficiais, né, que são localizadas próximas à superfície do material, até 12 milímetros de profundidade, né, mas não afloram. E pode ser descontinuidade interna ou volumétrica, né, que são localizados a uma profundidade superior a 12 milímetros, são lá no fundo, né, lá no interior do meu equipamento. Então essa figurinha aqui ela ilustra essas três situações aqui, ó. Como eu comentei com vocês, cada ensaio tem uma aplicação, né? E quando a gente estiver detalhando cada um dos tipos de ensaio, a gente vai ver em detalhes e entender, né, por que cada ensaio consegue pegar alguns tipos de defeitos e outros não, né? Então vocês não vão precisar decorar porque vocês vão entender, né, por que cada ensaio consegue ou não pegar cada um desses tipos de problema, tá bom? Além disso, né, a descontinuidade ela pode ser classificada quanto à forma. As lineares, né, que têm o comprimento maior que a largura, né, 3 vezes maior, né, ou as arredondadas, né, que a relação entre largura e comprimento é menor ou igual a 3 vezes a largura, né. Eu coloquei um asterisco aqui, ó, porque na verdade essa definição depende da norma, né, que eu estou aplicando ali no meu produto. Tá? Produtos diferentes podem ter normas e podem ter critérios diferentes. Tá? Então esse critério aqui, ó, é o mais comum, né, acontecer, a maioria das normas fala isso aqui, né, mas eventualmente pode ser que exista alguma outra norma para algum produto específico que fala alguma coisa diferente. Então olhando no gráfico aqui, ó, né, nessa ilustração, a gente vê que defeito linear, né, linear lembra linha, o comprimento ele é maior ou igual a 3 vezes a minha largura, né? Nos arredondados, né, o comprimento é menor do que 3 vezes a largura. Tá? Então essa imagem aqui também ela vai ser bem importante para a gente classificar defeito linear e arredondado. Por que é importante a gente saber isso aqui, gente? Porque as normas, os critérios de aceitabilidade que a maioria das normas dá, elas associam critérios diferentes para defeitos lineares, critérios diferentes para defeitos arredondados. Algumas normas, por exemplo, não aceitam defeitos lineares, como trincas, por exemplo. Então eu preciso saber caracterizar o que é uma descontinuidade linear. As normas elas dão critérios de aceitabilidade, diversos para descontinuidade arredondada. Então a gente precisa saber, antes de mais nada, classificar quando uma descontinuidade é arredondada. Tá bom? Então vamos entender, né? Eu falei bastante de norma. Vamos entender um pouquinho então a lógica por trás desses códigos, normas e especificações aí, né? É muito importante isso. Então é o seguinte, gente, né? Como eu comentei com vocês, critério de aceitabilidade não vem do nada, né? Não é um número catatônico, né? Ele vem a partir de critérios de cálculo, né, adotados pelos técnicos, pelos projetistas, pelos engenheiros, para dimensionar um equipamento. Né? Então eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então existem sim normas para cada um dos tipos de equipamentos que a gente pode estar trabalhando. Né? Então na indústria de bens de capital existe uma norma, um código, né, que chama o código ASME, né? American Society for Mechanical Engineers, né? A Associação Americana de Engenheiros Mecânicos. Que ele é uma norma muito boa, excelente, muito grande, e ela reuniu aqui especialistas, né,
em fabricação de vasos de pressão do mundo todo, né, os caras mais bambambãs em vasos de pressão, e eles redigiram, né, quais seriam as regras que os equipamentos que são sujeitos à pressão devem estar atendendo, tanto em termos de projeto, como em fabricação, como em controle da qualidade, tudo mais. Quer dizer, é um guia, né, é uma bíblia, né, de projeto e fabricação de vasos de pressão. Está tudo isso aí reunido numa série de livros, né, uma série de códigos, de normas, que é o chamado Código ASME, muito utilizado na indústria que está fabricando vaso de pressão. Da mesma forma, existem normas para outros tipos de produtos. Por exemplo, na área de óleo e gás, né, área de exploração de petróleo, é a norma API, American Petroleum Institute. Tem várias normas, cada norma dessa é específica para um tipo de produto diferente. Para bomba centrífuga, usa API 6A. Né? Para equipamento que vai trabalhar lá no fundo do mar, para tirar o petróleo lá do fundo do mar, usa API 17D. E assim por diante. Né? Cada norma, API, serve para uma aplicação específica. Né? Estruturas metálicas usam outro tipo de norma, que é a AWS, American Welding Society, né? Associação Americana de Soldagem, né? Que é também um compêndio de todas as regrinhas que devem ser seguidas para quem está dimensionando, projetando, utilizando cordões de solda, né? E por aí vai. Eu coloquei aqui um link. Esse link aqui, ó, ele dá uma relação muito grande de associações, né, como ASME, API, AWS, que estão relacionadas aí a cada, né, tipo de segmento de mercado. Tá? Então, se a gente quiser saber qual é a organização que tem normas de papel e papelão, eu entro aqui, ele vai dar qual é a sociedade, qualquer associação, né, qualquer organização que trabalha com papel e papelão. Puxa, eu quero saber sobre plástico que vai ser utilizado aí em equipamento alimentício. Né? Eu vou encontrar uma organização que vai tratar sobre plástico utilizado em segmento alimentício. E por aí vai. Tá bom? Então cada segmento tem a sua norma. E eu vou dar um exemplo para vocês, prático, né, de como isso aí funciona, por exemplo, em vaso de pressão. Então existem, por exemplo, vários códigos, né, diferentes, vários critérios de projetos diferentes, dependendo de que associação que eu estou falando. Né? Então, por exemplo, para vaso de pressão, existe o ASME, né, que é a Associação Americana, que dão então a série de regras para projetar e fabricar tudo mais, vaso de pressão segundo essa norma e critérios americanos. Existe a norma DIN, né, que é a norma alemã. A norma alemã ela dá uma série de outros critérios de projeto, né, que estão associados a critérios de fabricação. Então, para vocês terem uma ideia, o ASME, por exemplo, ele dá vários métodos de cálculo diferentes, alguns mais criteriosos, né, alguns mais com coeficiente de segurança maior e outros critérios com coeficiente de segurança menor. Se eu tenho um coeficiente de segurança de projeto, de cálculo maior, eu vou ter equipamentos mais robustos, né, mais parrudos, né, com espessura de chapa maior. Se eu utilizo equipamentos com uma coeficiente de segurança menor, eu vou ter equipamentos mais finos, né, mais leves, mais baratos. Em compensação, eu vou estar exigindo muito mais da qualidade do meu material. Então, se o meu equipamento, por exemplo, for fabricado segundo o código ASME, com coeficiente de segurança lá em cima, quer dizer, com umas paredonas, né, super grandes ali, ó, eu vou poder até aceitar alguns defeitos internos na minha chapa, por exemplo. Eu vou poder estar aceitando um nível de porosidade, né, significativo ali, ó. Por quê? Porque eu vou ter um coeficiente de segurança grande, né? Então, o material, mesmo que ele tenha porosidade, ele vai aguentar as pressões de projeto ali, ó. Se eu estiver utilizando um material segundo um código alemão, no código DIN, os coeficientes de segurança são menores, ou seja, eu exijo mais nos meus cálculos, né? Eu vou ter equipamentos mais leves, mais baratos. Em compensação, a exigência do meu material vai ser muito maior. Então, uma chapa que poderia ser eventualmente aceita
né, segundo os critérios de projeto ASME, pode não ser aceita segundo os critérios de projeto conforme norma DIN. Né? Vocês conseguem perceber? Então existe uma relação muito direta entre a norma que eu estou usando, que está associada aos critérios de projeto, ao dimensionamento do meu equipamento, e a exigência que eu vou estar fazendo no meu material ali. Tá bom? Então existe essa relação. Que é esse exemplo aqui que eu dei para vocês, né? É o código ASME divisão 1 e a norma alemã, né? Uma norma alemã, a D-Merck-Blatter, para dimensionamento, né? Então, eu tenho coeficientes de segurança diferentes, espessura diferentes e critérios de aceitabilidade, então, diferentes para os materiais. Aqui eu fiz um extrato, né, daquele link que eu passei para vocês, para dar alguns exemplos, né, para tipo de categoria de equipamento, né, as normas existentes, só para vocês terem uma ideia, né, que para o mesmo tipo de equipamento existem várias organizações diferentes que podem estar apresentando normas, né, para aquele tipo de equipamento. Trocador de calor, API, CTI, tema, né? Vaso de pressão, né, equipamento de processo, tem a WWA e assim por diante. São vários, não vou ler aqui, né, mas são organizações diferentes, né, para segmentos de mercado diferentes. Então, assim, ó, se eu entro numa empresa, né, e a empresa fabrica o produto, sei lá, capacete de segurança, né, para trabalho em altura, essa é o que ele faz. A primeira coisa que eu vou fazer é conhecer quais as normas, né, que regem aí o projeto e a fabricação daquele tipo de produto, né? Se eu entro numa fundição, eu vou procurar quais são as normas, né, que estão relacionadas à fundição, e por aí vai. Tá bom? Esse é uma dica para todo profissional que ingressa na área mecânica. Detalhando um pouco mais, né, se a gente entrar em equipamentos rotativos, por exemplo, né? Então aqui, equipamento rotativo, eu tenho 4 organizações que tratam desse tipo de equipamento, né? Aí, se eu entrar numa delas, por exemplo, a API ela dá para cada equipamento específico, ela tem uma norma, né? Então eu tenho a API 610, por exemplo, para bomba centrífuga, para uso em petróleo e petroquímica. Se eu utilizo um outro tipo de equipamento, né, por exemplo, engrenagem, né, para uso geral, eu vou utilizar outra norma, que é a API 677, que dá tudo o que eu queria saber e não tive coragem de perguntar sobre engrenagens de uso geral aqui, ó, né? Então é assim que funciona a questão da normalização. E aí, né, eu vou cada vez entrando mais profundamente, né? Eu entrei na norma API 610. Né? A API 610 ela está falando então sobre regras para bombas centrífugas para uso em indústria petroquímica, né? Então legal. Aí eu vou entrar na norma, vai ter um lugar lá dentro da norma, né, que vai me dar requisitos de inspeção, né, de carcaças sujeitas à pressão, né? Então ela vai dar para os vários componentes do meu equipamento, né, que aqui é uma bomba centrífuga, né? Então aqui é o fundido, aqui é a carcaça trabalhada, né, laminada, por exemplo. Aqui é conexões soldadas, né? Aqui é conexões auxiliares soldadas, internos, né? Tubulação auxiliar, né? Então para os vários componentes ela dá alguns requisitos do que inspecionar, né? Então a norma já me fala o que eu tenho que fazer, que tipo de ensaio que eu tenho que fazer, né? Ela me fala, por exemplo, que para um fundido, né, da carcaça, eu posso fazer partícula magnética ou líquido penetrante em áreas críticas, né? VI é a inspeção visual. Inspeção visual mais partícula magnética ou líquido penetrante em áreas críticas, né? A norma então me fala sobre aquele componente, que tipo de inspeção que eu tenho que fazer, né, para categorias diferentes, né? Tem classe 1, classe 2, classe 3, depende da criticidade do equipamento, né? Tem uns critérios na norma, ela me fala aqui que eu tenho que fazer. Para um equipamento que tem uma categoria mais crítica, e eu vou descobrir isso lá, olhando na norma, nos critérios de projeto, ao invés de fazer visual, partícula magnética e líquido penetrante nas áreas críticas, eu faço visual, mas
partícula magnética, líquido penetrante nas áreas críticas, mais ultrassom também nas áreas críticas. Então vocês vejam, a norma ela dá tudo, é uma receita de bolo, ela fala até que tipo de inspeção que eu tenho que fazer em qual componente, né? Indo mais a fundo, né? Além disso, ela vai me dizer quais são as normas que eu tenho que utilizar para fazer cada um dos ensaios, né? Nesse caso aqui da PI 610, que é específica para bomba centrífuga, né? Ela vai me falar o seguinte: a radiografia eu faço conforme o código ASME, artigos 2 e 22. E para critérios de aceitabilidade, eu vou utilizar esses critérios de aceitabilidade aqui, ó, né? Se eu quiser então saber lá na frente, puxa, eu tenho um equipamento que é uma bomba centrífuga que eu vou estar inspecionando com um líquido penetrante, tá joia? Qual é o critério de aceitabilidade? Eu olho nessa norma e eu já sei aonde eu encontro os critérios de aceitabilidade, né, que eu vou aplicar para o meu equipamento aqui, ó. Né? Então vocês vejam, gente, na prática, isso acaba sendo então um guia, né, muito legal. Então por isso que eu falo, né, quando você entra numa indústria, você acaba tendo que descobrir, né, quais são as normas que elas estão valendo ali para o produto que eu estou, né, da empresa que eu estou trabalhando ali, ó, tá bom? Se você conhecer as normas, você vai ter todo o caminho das pedras para ter os critérios de projeto, de fabricação, controle da qualidade, incluindo os critérios de aceitabilidade aí, ó. Legal? Então, entrando lá, né, que eu falei, né, que os critérios de aceitabilidade são conforme o código ASME, né? Aqui, ó. Então vamos entrar no código ASME para ver como é que ele é. O código ASME é um livrão, né? São vários livros, na verdade, né? São várias seções, né? Cada seção ela trata de um assunto diferente. Seção 2 trata de materiais, seção 5 trata de exame não destrutivo, que é o que é objeto do nosso estudo aqui. Seção 8 fala sobre critérios de aceitabilidade. Seção 9 fala só sobre soldagem. Então são vários livros e eu vou precisar navegar, né, no meu código ASME para saber a informação que eu preciso lá. E aqui eu trago um extrato já, né, da seção 8, divisão 1, apêndice 8, né, que fala sobre ensaio, critério de aceitabilidade para ensaio por líquido penetrante, né? Então eu tenho duas partes, né? Uma fala sobre a avaliação das indicações. Então você lembra, indicação é aquela primeira suspeita que eu tenho lá, né? Opa, eu fiz o ensaio, me apareceu um monte de coisas aqui. Deixa eu ver, a primeira coisa que eu faço é a avaliação dessas indicações para saber se ela é relevante ou se ela é não relevante, né? Então essa é a primeira coisa que eu faço. Então assim, ó, nesse exemplo que eu dei aqui, para essa norma, a API 610, que define que eu tenho que usar o código ASME, né, para ter como critério de aceitabilidade, ele fala o seguinte: uma indicação, né, é uma evidência de uma imperfeição. Tudo bem. Somente indicações com dimensões maiores que 1/16 de polegada, ou seja, 1,5 milímetro, deve ser considerada relevante. Opa! Então eu já sei, né, qual que é a dimensão, né, da indicação que eu tenho que considerar relevante, né? Tudo aquilo que é abaixo de 1,5 milímetro nessa norma, eu desconsidero, né? Olha, tudo que for abaixo de 1,5 não é relevante, então eu nem vou continuar analisando. Opa, é maior do que 1,5 milímetro, então eu vou para frente. Então aqui fala o seguinte, que uma indicação linear é aquela que tem um comprimento maior que 3 vezes a largura. Opa, ele está definindo já o que é indicação linear, né? Que isso aqui coincidentemente bate naquele conceito geral que eu falei anteriormente lá. Ele fala também o seguinte, que uma indicação arredondada é aquela forma circular ou elíptica com comprimento igual ou menor que 3 vezes a largura. Opa, de novo, né, bateu com aquela figurinha que a gente fez anteriormente lá. E ele fala o seguinte, qualquer indicação questionável ou duvidosa deve ser reinspecionada para determinar se estão relevantes ou não. Tudo bem. Né? Então ele fala assim, se eu tiver dúvida, repita o exame. Beleza? Então aqui, o que tem mais importante aqui, ó, né, nesse parágrafo da norma, ele fala qual é a dimensão, né, que eu devo tomar como referência para saber se minha indicação é relevante ou não, né, para continuar a análise. E ele me define aqui o que é indicação linear ou o que é indicação arredondada. Tá bom. Né?
Indo mais para frente, essa norma vai me dar os critérios de aceitação, né? Então ele vai me falar o seguinte: bom, tudo aquilo aquela indicação que for relevante, eu vou analisar então conforme esse critério de aceitabilidade. Quais eles são? Todas as superfícies devem estar livres de, primeiro, indicações relevantes lineares. Opa! Então ele fala que toda indicação relevante, eu já analisei o que é relevante aqui, ó, anteriormente. Então tudo que for relevante e for linear, eu não posso aceitar. Né? Isso aqui é critério de aceitação. Então as superfícies devem estar livres disso aqui, ó. Então eu não posso ter indicações lineares relevantes. Tá? Como é que eu sei que é relevante? Eu descobri isso anteriormente aqui, ó. Como é que eu sei que é linear? Eu tenho a definição do que é linear anteriormente aqui, ó. Então a norma é bem assim, ela vai explicando e vai detalhando o que você vai estar considerando como critério. Bom, tá bom, eu descobri que a indicação que eu tenho aqui, ó, ela não é linear. Beleza, então eu vou para frente. Indicações relevantes arredondadas maiores que 5 milímetros, então não são aceitas. A superfície deve estar livre disso aqui, ó. Então eu vou olhar. Bom, não é linear. Opa, minha indicação é arredondada. Aí eu vou medir, então eu vou ver se ela é maior do que 5 milímetros. Se ela for maior do que 5 milímetros, é uma indicação, né, uma descontinuidade que eu não posso aceitar, está fora do meu critério de aceitabilidade. Se for uma indicação menor do que o meu critério, beleza, né? Apesar de ser uma descontinuidade relevante, segundo os meus critérios de projeto, eu posso estar aceitando, né? Sem problema, porque a minha norma aceitou isso. Bom, não é nem o A nem o B, eu vou para o C. Ele fala que 4 ou mais indicações relevantes arredondadas em linha, separadas por 1,5 mm ou menos, né, não são aceitas. A superfície deve estar livre disso aqui, ó. Então o que é isso? Olhando na figurinha, representa isso aqui, ó. 4 ou mais indicações relevantes. O que é indicação relevante? É que a dimensão seja maior que 1,5 mm. Como é que eu sei isso? Porque está a definição aqui anteriormente. Então, se eu tenho uma indicação relevante, né, se eu tenho 4 indicações em linha relevantes, separadas, né, por 1,5 mm ou menos, quer dizer, eles estão mais próximas do que 1,5 mm, opa, isso é um problema. Isso é um defeito. Então, essa linha C, ela está me mostrando essa figurinha aqui, ó. 4 ou mais indicações arredondadas em linha, separadas por uma distância inferior a 1,5 mm. Né? Deu para acompanhar o raciocínio, gente? Né? Então esse é o raciocínio que a gente vai ter que fazer sempre que a gente tiver que definir qual é o critério que eu vou utilizar para analisar o meu ensaio aí, ó. Tá bom? Beleza, gente? Tudo bem, gente? Muito complicado? Pessoal? Bastante informação, professor. Mais ou menos. Então, assim, ó, o melhor jeito de fazer isso, gente, né? E vocês vão ter que quebrar a cabeça, né? Vai ser a atividade que está proposta lá no Moodle, tá? Então, lá no Moodle, né, eu já vou adiantar para vocês, é isso aqui que tem lá, né? Então, eu vou estar falando assim, ó, eu tenho um equipamento, esse equipamento ele foi submetido aqui a um ensaio por líquido penetrante, né? E ele revelou as indicações que estão marcadas na figurinha aqui, ó. Né? Então eu dou aqui qual é a dimensão das indicações, né? Eu dou o comprimento e a largura, né? Eu dou as dimensões aqui, eu dou a distância entre essas indicações, né? Então eu dou todas as informações, né, para vocês fazerem a análise disso aqui, ó, né? E aí
vocês vão ter, né, eu disponibilizo lá essas duas normas, né, até para não ficar, né, colocar nova norma, eu coloquei exatamente essas aqui, né. Vocês vão ter que interpretar a norma, né, olhar essas indicações e me falar o seguinte: bom, quais dessas indicações são relevantes, né, e quais não são relevantes, né? O que não for relevante é irrelevante. Então vocês vão olhar, olha, então deixa eu olhar lá na norma, deixa eu ver aqui se ela é relevante ou não. Aí vocês falam, é relevante ou não. B, aí vocês vão analisar lá conforme os critérios que a norma dá. C, vou analisar conforme os critérios que a norma dá. E por aí vai. Então a primeira coisa, eu estou pedindo para vocês, me indique então de A até N, quais são as indicações que são relevantes. Depois eu peço o seguinte, falei, bom, tá legal. Aí analise na norma, né, quais dessas indicações relevantes são consideradas defeito ou não, segundo o critério de aceitabilidade lá, que a norma dá. Né? E aí a peça que tiver uma descontinuidade, né, que supera o critério de aceitabilidade, que é considerado então um defeito, a peça é reprovada. Tá? Então eu peço para vocês, pergunto para vocês, dessas 4 peças, tem peça reprovada? Quais são? Tá? Então assim, vocês vão ter que quebrar a cabeça, né? Podem fazer isso discutindo entre vocês, né? Então o importante é vocês entenderem e aprenderem, tá bom? E é isso que é pedido lá no Moodle, tá bom? E aí, tendo dúvidas cruéis, vocês me falam. Tá bom, gente? Só para finalizar, né, eu queria apresentar para vocês aí uma questão sobre qualificação de pessoal. Né? Então, assim, existe no mundo, né, no Brasil e no mundo, qualificação aí para pessoal de ensaios não destrutivos. Né? Inclusive são profissionais aí bastante valorizados no mercado aí, né? É pessoal que ganha bem. É muito comum até que pessoal que se qualifica, né? Que estuda bastante, se aprofunda nesse assunto, passa por um processo aí de certificação, né? Esse pessoal até às vezes prefere não ser funcionário das empresas, né? São prestadores de serviço, né? Então eu fui durante muito tempo gerente da qualidade, né, em várias indústrias ali. Eu era o cara que contratava esse tipo de profissional, né? E o pessoal é bastante valioso no mercado. Então é até uma opção, né, para os profissionais mecânicos aqui, né? Uma opção profissional aí, né? Uma vertente de você estar migrando para essa área aí. Né? E eu vou então falando um pouquinho, né, sobre como isso funciona no Brasil. Né? O Brasil é um dos lugares mais rigorosos aí na qualificação de pessoal de não destrutivos aí. Né? Isso tudo é gerenciado aí pela ABEND, Associação Brasileira de Exames Não Destrutivos e Inspeção, a ABEND, né? Que tem publicações excelentes e tem aí um processo de qualificação de pessoal. Né? Esse sistema de qualificação de pessoal de não destrutivos pela ABEND, ele contempla 3 níveis de inspeção. Né? Nível 1, nível 2 e nível 3. Né? O nível 1 é o mais básico de todos. Né? O inspetor nível 1 é aquele que é habilitado a executar, a realizar ensaio não destrutivo, qualquer um deles que a gente comentou anteriormente. Ele se qualifica especificamente para o ensaio, né? Então tem inspetor qualificado para líquido penetrante, inspetor qualificado para ultrassom, inspetor qualificado para radiografia, né? E por aí vai. E o nível 1 ele é habilitado para executar o ensaio segundo procedimentos já definidos. Né? Então é o cara que vai fazer o trabalho braçal ali. Ó, né? Depois eu tenho o nível 2. Né? O nível 2 é o cara um pouco mais qualificado, né? E é o cara que vai estar autorizado não só a executar o ensaio, mas interpretar o resultado. Né? Então é esse cara aqui, ó, que vai estar me assinando os relatórios de inspeção
por ensaio não destrutivo aqui, ó, né? E ele vai poder estar orientando os inspetores nível 1, né? E tem o nível 3, que esse é o bambambam. Esse é o cara mais qualificado, né? É ele que vai estar redigindo os procedimentos de execução dos ensaios não destrutivos ali, ó, né? É o nível 3 que vai estar qualificando pessoal dos outros níveis também na empresa, né? Então o nível 3 é o cara que está mais qualificado aí no esquema de certificação de profissionais não destrutivos. Esse cara aqui, ó, ele vale ouro no mercado, tá? Na Bend a gente consegue ter uma relação qualificada dos inspetores qualificados nível 3 no Brasil, né? E para o cara ser qualificado, né, por esse esquema, ele tem que fazer um treinamento, né, não só teórico, mas prático também, né, por um profissional nível 3. Tem que ter uma experiência profissional sob supervisão, né? Então o cara que começa a trabalhar, ele não vai poder ser nível 3 logo de cara, né? Então ele tem que ter um tempo de experiência para fazer isso. Vai ter que fazer um teste de acuidade visual, né? Tem que ter um nível de escolaridade, né? O nível mínimo é o nível técnico nível médio, né? Então é isso que vocês estão fazendo, né? E tem uma aprovação em um exame teórico e prático, né? Então vocês terminando esse curso aqui, né, do IFE, vocês vão estar, em termos de escolaridade, habilitados para estar obtendo aí qualificação, né, depois de vocês fazerem essas outras coisas aqui específicas, né? Mas vocês já passaram vão ter passado a cancela básica aqui, que é nível de escolaridade, tá bom? E aqui tem a quantidade de horas, né? Então dependendo obviamente do número do nível, né, da pessoa, tem o requisito de treinamento, é especificado na norma, né? Tempo de experiência, que é especificado para cada um dos níveis também, né? E é isso aí, né? E eu deixo para vocês uma bibliografia. A Bend, né, ela é muito bacana, ela disponibiliza graciosamente, né, de graça, um material muito bacana, né? Eu dei o link aqui para vocês. Esse Ricardo Andreucci, né, eu trabalhei com ele numa das primeiras empresas que eu trabalhei, né, na Jaraguá Indústrias Mecânicas há 25 anos atrás. O Ricardo Andreucci era o gerente de ensaios não destrutivos, né, muito boa gente, sabe muito ele, né? E ele escreveu materiais excelentes que estão disponíveis aí para download no site da Bend aí, ó. Tá bom, gente? Tá? Então assim, ó, essa daqui foi só uma introdução, né, para vocês terem uma visão geral dos ensaios, né? Essa questão da interpretação dos critérios de aceitabilidade é muito importante, né? Que vale para todos os ensaios, então eu não vou estar repetindo, né? A menos que alguém que peça, né? Se alguém tiver dúvida pode perguntar para mim, tá? Mas a partir das próximas aulas a gente vai então se dedicar a cada um dos métodos específicos, né? Seus princípios, suas técnicas e tudo mais, tá bom? Vocês vão ter uma visão geral bem abrangente e poder, né, se alguém quiser, se qualificar no futuro aí para ser um inspetor qualificado. Beleza, gente?